Olá, pessoal! Hoje, na matéria de língua portuguesa, nós falaremos sobre flexões verbais e as atividades vão da página 46 até a página 55. Como dizem aí logo no livro, as flexões verbais vão ser as variações do verbo em pessoa, número, tempo e modo, uma vez que flexão é sinônimo de alteração, de modificação, então é de acordo com que esse verbo muda em pessoa, número, tempo e modo. A flexão de pessoa e de número, que está logo aí embaixo, ainda na página 46, vai variar entre as três pessoas do verbo, que são aquelas mesmas pessoas que a gente viu do discurso. A primeira pessoa, que é quem fala, a segunda pessoa, que é com quem a primeira pessoa fala, e a terceira pessoa, que é de quem as pessoas do discurso estão falando. E essas pessoas do discurso são representadas pelos pronomes pessoais do caso reto. Aí lá na página 47, tem alguns destaques aí nas frases. Gostei, gostou, gostamos. O gostei, ele vai se referir à primeira pessoa, isto é, a pessoa que fala no discurso, né? E além disso vai indicar que é só uma pessoa, que é o plural. O gostou vai se referir à terceira pessoa, que é a pessoa de quem se fala, e se trata também do singular. Então, é a terceira pessoa do singular. Já o gostamos, ele vai se referir à primeira pessoa, só que é a primeira pessoa do plural. Se vocês repararem aí, o verbo é o mesmo, que é o verbo gostar, e ele sofreu alterações, ele foi variando de acordo com a pessoa verbal. Observem que nas duas primeiras frases, o verbo ele vai variar de acordo com a pessoa do discurso. E também com o número. Em alguns casos ele vai ficar no singular, em outros casos ele vai variar para o plural. Aí vai ter uma informação sobre os pronomes tu e o você, e como a gente usa adequadamente. Em algumas regiões, as pessoas, né, usam o pronome tu como pronome de tratamento, e em algumas outras regiões usam o você para se referir à pessoa com quem está falando. O problema é a gente fazer a concordância entre o verbo e a pessoa. Aí vai dizer assim, ó, segundo a norma padrão, embora você desempenhe o papel de segunda pessoa do discurso, ou seja, aquele com quem a gente fala, né, o nosso interlocutor, ele vai exigir o verbo em terceira pessoa. Então, vai dizer assim, ó, tu já leste a reportagem sobre os animais nada convencionais? E aí está adequado, de acordo com a norma padrão da língua, porque o pronome é de segunda pessoa e o verbo está na segunda pessoa. Você já leu? Também está adequado, porque o pronome é pronome pessoal de tratamento, embora ele seja considerado de segunda pessoa, ele exige o verbo na terceira pessoa. Agora, na última aí, tu já leu, não está adequado, está inadequado, porque o tu é pronome de segunda pessoa e o verbo, no caso, leu aí, está em terceira pessoa. Então, na língua falada, isso é comum, porém, quando for para a gente escrever de maneira mais formal, nós temos que estar sempre atentos a essas situações. A flexão do verbo de tempo. Aí tem umas frases para vocês lerem e destacado aí, conversam, conversaram e conversarão. Se a gente observar, né, a primeira frase aí, que é o converso, vai se referir a alguma coisa que acontece no presente, né, uma ação daquele momento. Na página 48, vai dizer que na segunda frase, o conversaram refere-se a uma ação que já aconteceu, passou, foi passado. E a terceira frase, né, é uma situação que ainda vai acontecer no futuro. Aí o parágrafo vai dizer assim, desse modo os verbos vão flexionar-se, vão variar suas terminações para indicar o tempo em que o fato acontece. Nós temos três tempos verbais básicos, que é o presente, o passado, que a gente chama também de pretérito, e o futuro. A flexão de modo. Os verbos também podem se flexionar para exprimir as atitudes dos falantes.
indicação, possibilidade ou pedido. Em relação ao que está sendo expresso, essas variações vão receber o nome de modo verbal. Tem 3 modos: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Aí tem os exemplos. Ele leu a reportagem sobre os animais nada convencionais. O verbo leu mostra que o falante tem certeza de que o fato verbal aconteceu. Os verbos que exprimem, um fato certo, seguro, pertencem ao modo indicativo. Aí tem outro exemplo. Se ela lesse a reportagem, o repórter ficaria muito feliz. O verbo lesse vai levantar uma hipótese, ou então ele vai colocar em dúvida ou dependência a realização do fato verbal. Então, já não tem mais certeza, deixa de ter certeza. Quando o fato expressado pelo verbo foi incerto, aí ele vai pertencer ao modo subjuntivo. E no terceiro exemplo está assim: leia esta reportagem. O verbo leia dá uma ordem, faz um pedido. Os verbos que expressam ordem ou pedido pertencem ao modo imperativo. Então, nos 3 modos acontecem assim: o modo indicativo vai expressar um fato que aconteceu certamente, com certeza. O modo subjuntivo vai expressar o fato que a gente tem dúvida se aconteceu, levanta-se uma hipótese se pode ter acontecido. E o modo imperativo é aquele que dá uma ordem ou faz um pedido. Aí tem umas atividades para vocês fazerem. Nós chegamos na página 49, que vai dizer assim: observe que apesar de os tempos verbais coincidirem, as ações não acontecem da mesma maneira e, mesmo assim, todas pertencem ao modo indicativo. A seguir, vamos ver quais são os tempos existentes no modo indicativo e o que eles expressam. São 6 tempos, que é esse que está na primeira coluna aí: presente, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. O presente vai expressar um fato atual, ou seja, que acontece naquele momento. O pretérito perfeito, um fato que já aconteceu e acabou, foi concluído. O pretérito imperfeito vai expressar um fato passado que não foi totalmente concluído. O pretérito mais que perfeito vai expressar um fato no passado que é anterior a outro fato que também é passado. E o futuro do presente vai expressar um fato em relação ao momento presente, um fato futuro, mas que tem relação com o momento presente. Já o futuro do pretérito, ele vai expressar um fato futuro que está condicionado a um fato passado. O que a gente precisa ficar atento aí na questão da conjugação desses verbos? A gente precisa saber que os verbos de primeira conjugação são os terminados em ar, de segunda conjugação os terminados em er e terceira conjugação os terminados em ir. Os verbos terminados em or, que não aparece aí, or, embora não esteja destacado aqui, eles pertencem, curiosamente, à segunda conjugação por conta da origem dessas palavras lá do latim. A gente também precisa ficar atento às terminações, que são essas letrinhas, palavras, morfemas, que estão em negrito aí, em destaque. Por exemplo, a primeira conjugação, o verbo gritar, que pertence no tempo presente, isso no modo indicativo. Eu grito, tu gritas, ele grita, nós gritamos, vós gritais e eles gritam, que é o modo até mais comum que a gente costuma trabalhar. Então, as terminações aí são o, as, a, amos, as e an. Essas terminações vão se encaixar em verbos regulares também no presente, no modo indicativo. Se o verbo fosse amar, seria amo, amas, ama, amamos, amais e amam. E assim vai acontecer com o encaixe, vamos dizer assim, das terminações nos outros verbos que também sejam regulares. Aí vocês precisam ler e se atentar a essas terminações. Na página 50, tem uma dica primeiramente para a gente conseguir diferenciar os tempos verbais. O pretérito imperfeito é reconhecido pela presença do vá, vé ou ia e e.
falava, cantava, dançava. O pretérito mais que perfeito, durá, iré. Gostara, falara, amara, cantara. O futuro do presente, duré, irá. Porém, se vocês repararem aqui, ó, na página 49, lá no futuro do presente, deixa eu achar aqui o futuro do presente. Calma aí, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se é o futuro do presente mesmo. Reconhecido pelo urá, irê. O futuro do presente aqui, ó. Se vocês conseguirem observar aí, é a penúltima célula aí da tabela. Eu gritarei, tu gritarás, ele gritará, nós gritaremos, vós gritareis e eles gritarão. A diferença visual e de pronúncia entre o pretérito mais que perfeito e o futuro do presente é a sílaba tônica e por isso a acentuação. O futuro do presente recebe acento e o pretérito mais que perfeito não recebe acento. Voltando à página 50, o futuro do pretérito, que apresenta duria e duriei. Eu gostaria, eu falaria, eu cantaria. E aí a gente vai começar no modo subjuntivo, que tem as seguintes frases. Espero que meu filho não compre um animal nada convencional. Se meu filho comprasse um animal nada convencional, eu ficaria preocupada. Quando meu filho comprar um animal nada convencional, eu aplicarei algumas regras no dia a dia da minha casa. Os verbos que estão destacados aí, o compre, comprasse, comprar, expressam ações que expressam fatos incertos, duvidosos, possíveis de acontecer, possíveis, mas não são certos, no passado e no futuro. Por isso, eles pertencem ao modo subjuntivo. O modo subjuntivo ele vai apresentar 3 tempos: o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Aí tem a tabela, a mesma coisa. As pessoas verbais, a primeira conjugação, a segunda conjugação e terceira conjugação. O presente, ele vai expressar um fato possível de acontecer no presente, né, no tempo presente. O pretérito imperfeito vai expressar um fato passado, que é dependente de outro fato também no passado. E o futuro vai expressar um fato futuro, que é dependente de outro fato também no futuro. Que eu grite, que tu grites, que ele grite, que nós gritemos, que vós griteis e que eles gritem. É a mesma coisa. Vocês precisam estar atentos às terminações verbais. Vamos dizer assim, né? As terminações dos verbos. Na página 51, 52, 53, 54 e 55, vocês vão fazer as atividades.